Acho que deu certo aqui para poder fazer a transmissão ao vivo. Se, se alguém tá vendo aí, né, faça um comentário para eu saber direitinho como é que funciona aqui, que eu sou muito bom nas lives do Instagram, mas no Facebook eu não estou muito acostumado. Então vamos tentar interagir aqui, mandar comentário para poder eu entender como é que funciona os processos aqui para poder passar o melhor para vocês aí. Quero agradecer o convite, primeiramente, sim, de poder estar aqui e fazer parte, né, do grupo tão seleto de pessoas que estão buscando o melhor, né, para si e para os outros. Quero agradecer ao Dr. Estevam por de fato me convidar a fazer parte dessa turma aí de pessoas que querem ajudar outras pessoas, né, a crescer, a prosperar, a melhorar. E faz parte da minha missão também isso. E me sinto honrado de estar aqui e poder conversar com vocês e poder fazer parte dessa, dessa, dessa comunidade tão linda. Tô vendo que o Dr. Estevão já entrou aqui, né? Já está assistindo. Espera um pouquinho, Estevão, me dá um comentário aí para saber se eu espero mais um pouco, se eu posso já ir falando. E eu posso dar start a nossa, o nosso ao vivo aqui. Tô um pouco confuso aqui, que é muito estranho você falar e não ter ninguém, né? Porque ali no Instagram vai subindo as pessoas que vão entrando, vai entrando, já vai avisando. E aqui não tem muito dizeres, não. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Obrigado pelo convite. Já agradecer aqui, mas agradeço novamente. E me fala aí, me dá um sinal quando eu posso começar, que eu já começo e a gente já vai falando e vai se entendendo aqui. Mesmo que a pessoa, eu sei que ela não vai, às vezes, estar aqui ao vivo, mas depois ela pode resgatar lá no site da NAN, né? E assistir. E eu passei por ele, vi que tem várias palestras ali e tem alguns temas ali que me interessam muito. Eu vou entrar e vou olhar e vou assistir. Quero ver também pessoas falando ali. Se puder virar a tela. Tipo em pé assim? Ah, em pé pra mim é até melhor. Pera aí, vou virar aqui. Deixa eu só subir aqui. Pronto, aí fica melhor pra mim também. Maravilha. Maravilha. Pera aí, deixa eu só subir um pouquinho mais agora. Pra você enxergar mais meu rosto do que. Aí, ó. Assim fica melhor. Ô, Ângela, tudo bem? Boa noite. Noite linda pra nós, né? Vai ser linda aqui. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Eu tô no celular. Faço tudo pelo celular, cara. Ana. Bem-vindo a Anã, tá vendo? Já tava lá errando, falando Nã. Nã é leite, né? É Anã. Pronto. E agora, ficou bom? Alguém falou que travou aí, a Rosana falou que travou. Rosana Vilela. Me fala aí como é que tá, pra gente poder dar início. Tô vendo um joinha aqui. Obrigado por me receber, Ângela, Estevão e Rosana por estar aqui. Se vocês estiverem ouvindo legal, ó, a Ângela já tá aqui falando assim, ó, fulano, que você tá chegando agora aí, se liga, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra. Então quer dizer, eu tô no lugar certo, né? Tô no lugar dos meus. Ah, ótimo. Diz que tá perfeito, né? Está ótimo? Ah, então tá bom. Eu já agradeci, mas vou agradecer de novo, porque vocês não estavam nem aqui, né? Eu quero agradecer ao Dr. Estevam pelo convite, pelo carinho de me chamar e combinar comigo a melhor data. Conseguimos chegar num acordo e hoje eu estou aqui, né? E a gente já vem falando há algum tempo, né, sobre essa questão de agrupar pessoas para poder conversar sobre desenvolvimento.
A gente começou ali uma conversa em 2019, não deu muito que certo por intermédio do Dr. Leandro, que é lá de ele é gaúcho. E, e agora essa questão surgiu e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, que eu acho que é uma coisa que vai elucidar muitas pessoas em relação ao coach. Eu sou Márcio Cipriano e fui atleta de basquete durante muito tempo, 25 anos da minha vida, joguei basquete. E dentro dessa carreira de atleta, eu fui 5 vezes campeão brasileiro, participei da seleção brasileira de basquete, tenho alguns títulos individuais, mesmo em esportes coletivos. E sempre tive esse jeito meu, mesmo cedo, de ajudar pessoas. E aqui a Ângela está perguntando: Ô Ângela, eu tenho 2 metros de altura. E eu nasci em São Paulo, zona sul de São Paulo, Santo Amaro. Passei minha infância nos 2 bairros mais nobres de São Paulo, Capão Redondo e Grajaú. Quem sabe, quem conhece sabe o que eu estou falando. E, e ali foi com 12 anos que a bola laranja salvou minha vida. Eu costumo dizer que o esporte salvou minha vida, de fato. Conheci esse esporte maravilhoso e a partir desse momento eu comecei a dedicar minha vida para o esporte e deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Sou muito feliz. O esporte me trouxe tudo que eu tenho hoje. Tudo que eu tenho é relacionado ao esporte, assim, minha família, meus filhos, os bens que eu conquistei, a minha reputação como ser humano também. Foi o esporte que trouxe e que me moldou também, o meu caráter também em muitos aspectos. E depois do esporte, no finalzinho da minha carreira, como eu sempre fui essa pessoa que ajudou pessoas, eu senti a necessidade de começar a trabalhar com desenvolvimento humano. Mas na verdade, essa chama aconteceu de uma forma bem engraçada. Por quê? Porque as pessoas viam meus resultados de vida como que um cara que sai do Capão Redondo, morando numa casa com 14 pessoas, que não cabiam nem 3 pessoas, de repente consegue se encaixar no mundo do esporte, ingressar nesse mundo e consegue ser tão vitorioso quanto foi. Então as pessoas me olhavam e perguntavam: meu, como é que você consegue? Fora essa história de vitória, eu tive vitórias no próprio esporte que as pessoas também me perguntavam: como você consegue ter essa questão de vencer, de ser campeão e tal? Para mim, como uma pessoa negra, a gente é colocado em várias situações de agressões. E a gente já cria uma autodefesa, uma autorresiliência natural, que quando alguém te pergunta de uma forma sistêmica ou de uma forma técnica, você não sabe responder, a não ser falar assim: você tem que se esforçar, entendeu? Foca aí e te vira, vai fazendo que o negócio acontece. E era assim mais ou menos que eu falava para as pessoas, assim, já numa carreira, já sendo campeão, eu não sabia muito bem explicar como é que eu tinha conseguido chegar nesse lugar tecnicamente falando. E não sabia também explicar como que eu dava com as minhas emoções, como que eu lidava com meus pensamentos, como que eu conseguia ter resultados tão positivos dentro da minha posição como pivô ali, dentro dos times que eu joguei, né? Eu joguei um dos times mais fortes que teve no Brasil até hoje, é o time que é recordista em vitórias seguidas, que é o Ribeirão Preto. Joguei 4 anos em Ribeirão Preto e é um dos melhores times do Brasil, disparado, assim. E joguei com jogador de NBA, joguei com jogador de seleção brasileira, também fui um jogador de seleção brasileira. Então, quer dizer, eu sempre joguei nos melhores times, eu sempre compus os melhores times. E as pessoas ficavam me perguntando como é que eu conseguia, como é que eu fazia isso. Eu não sabia responder. Mas eu sempre soube ajudar, mesmo os jogadores. Eu sempre fiz trabalho meio que fora do basquete, em visitar asilo, em visitar centro de detenção de juvenil, e em colégio. Eu sempre gostei desse lado, mesmo porque a música na minha família é a base, né? Eu sou a ovelha branca da família. Por quê? Porque eu fui pro esporte e minha família é de músicos. Então, quando chegou mais ou menos em 2009, a música bateu na minha porta de um MC que estava lá em Ribeirão Preto, chamado Robson Batista. Ele falou assim: cara, eu sei que você gosta de música e tal. Ele chegou, eu já tinha um nome em Ribeirão Preto devido ao esporte. Vamos fazer uma música falando do basquete de rua, do basquete de quadra.
E aí foi a oportunidade que eu queria de poder exercitar a minha escrita, porque eu sempre li muito, assim. Eu lia, sempre li, mas quando fiz uns 18 anos foi quando eu comecei a ler bastante mesmo, assim, absurdamente. E aí eu tinha que pôr isso pra fora. E ele me trouxe a ferramenta do rap. Eu já fazia parte da cena do hip hop no sentido da filosofia, né? A de periferia já vive isso, né? E eu era da música também, então de certo modo eu já vive isso também. E aí ele me trouxe essa questão da cena do rap, falou, vamos fazer essa música? Eu falei, vamos. E topei, eu sou geminiano, e geminiano gosta de desafio. E aí eu falei, vamos, e topei. Só que eu não tinha experiência nenhuma. E aí ele pegou e fez a música com o Isaac, que é do Consciência X Atual, lá de Ribeirão, foi o produtor dessa música. E o Robin já tinha uma experiência no rap, que é o Robson Batista, que é o MC. E aí eu falei, vamos, assim, né? Minha carreira é atleta, mas se é para fazer, vamos fazer. Isso foi em 2003, tá? 2003, isso na verdade, 2003. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos fazer. Aí ele foi lá em casa e levou a parte dele da música. Quando eu escutei a parte dele, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz, cara? Que besteira que eu fiz. Como é que eu vou fazer igual a altura que esse cara fez? Eu não consigo fazer isso. Eu nunca escrevi uma música, bem dizer assim, rap por cima. E aí eu peguei e falei, tá, vesti a máscara e falei, não, faço, eu consigo, né? Eu assim, por dentro explodindo de desespero, mas fazendo o Buda, né? Vou conseguir. Mas sabia que tava ferrado. E aí, cara, eu comecei a estudar mais, comecei a escrever, escrever, escrever. Resultado, a gente lançou a música, a gente conseguiu fazer a música. A música era uma crítica ao basquete profissional, como eles estavam tratando os atletas, com referência ao basquete de rua. E a música saiu na primeira capa da Folha de São Paulo, assim, com a nossa foto, assim. E aí eu percebi o poder que tinha o rap, o poder que tinha a mensagem, a filosofia do hip hop. E aí eu comecei a entrar mais forte nesse mundo. E nessa brincadeira eu fiz uma transição eu estava em Ribeirão Preto e fui para Brasília. Então eu perdi o meu produtor de Ribeirão Preto, porque a distância é muito gigante, né? Quem conhece sabe. Para Brasília. Em Brasília aí tentei achar tal alguns produtores e tal e fui para Brasília para jogar basquete, né? No segundo melhor time do Brasil. E lá eu tinha essas duas carreiras. Eu fazia tanto na música quanto no esporte. E aí em Brasília eu consegui, depois, mais tarde, em 2009, 2008, gravar um CD chamado Pura de Cotidiano, que já foi lançado. E em 2011 eu consegui gravar um DVD que chama Música Negra Brasileira, que também já foi lançado. E gravei e lancei em 2013. E eu sempre tive essa questão de realização, de realizar, de, de me dar um desafio, eu vou e faço. Então eu sempre tenho essa personalidade comigo. E as pessoas ficavam muito curiosas para entender essa personalidade. E como eu disse para vocês, eu não sabia responder isso, eu não sabia como trazer isso em termos. E quando eu parei de jogar, quando eu estava no final da minha carreira, eu percebi que tinha uma coisa que já não estava muito batendo em mim assim. Eu falei, cara, acho que eu não estou mais feliz. Eu já conquistei tudo que eu queria no esporte. Não tenho mais uma coisa que me faça me movimentar. E o que era o meu prazer, depois disso, virou ajudar outros atletas. Então eu tinha companheiros de grupo que disputavam posição comigo, que eu ficava mais preocupado se eles estavam jogando bem do que eu mesmo, porque eu segurava minha onda, já tinha um nome e eu ia jogar de qualquer jeito. Mas essas pessoas estavam chegando e eu ficava preocupado com eles. E desde muito cedo eu era assim. Então eu já tinha esse jeito de ajudar pessoas. E aí quando eu parei de jogar, eu ingressei num grupo de palestrantes, por um convite da faculdade que patrocinava o meu time, só para poder ser o garoto propaganda. Mas chegou lá, eu falava bem e as pessoas começaram a me dar fala, 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 porque eles iam em colégio de periferia e colégios também particulares, mas eu tinha o nome e as pessoas me conheciam, então acabava que eu falava bastante. E aí eu me tornei um palestrante dessa equipe, depois eu organizei essa equipe também, ajudei a organizar essa equipe. E nesse meio tempo eu conheci o coach. Nessa questão da palestra eu conheci o coach, porque eu comecei a ler muito coisa sobre palestra e conheci o coach. A mãe da Morena, que é a minha filha mais nova,
a minha ex-mulher, naquele momento, ela que me apresentou o coach, porque ela tinha feito uma imersão de inteligência emocional e falou, ó, você vai se dar bem com isso, você gosta disso, já vai lá. E eu fui lá e realmente foi assim, explodiu minha cabeça. Falei, nossa, é isso que eu quero. A primeira coisa que eu percebi é que é um ambiente totalmente branco, né? E é um ambiente que parece... Quando eu cheguei lá, parecia uma coisa meio religiosa, assim, né? O pessoal, uhul, fazendo todos aqueles rituais que eu não entendia muito bem. Era muito estranho mesmo, de fato. E tinha 4.000 pessoas nesse treinamento. E de 4.000 pessoas, se tinha 5 pessoas pretas ou 4 pessoas pretas, eram muito. E assim, tinha as que eram pretas e tinha as que se consideravam pretas. Que se consideravam preto, talvez só eu, né? E aí eu sentei bem na frente, ali eu fiquei, porque eu estava bem interessado, o conteúdo era maravilhoso, e fui escutando aquele curso acontecer e tal, não sei o quê. Em determinado momento do curso, o cara falava assim, o palestrante que era o treinador falava assim, olha, cada um tem a vida que merece. Aí aquilo me bateu muito forte. Eu falei assim, beleza, no contexto que ele está falando, faz sentido. Mas eu quero trabalhar com pessoas em situação de risco, pessoas que estão na favela, pessoas que estão nas margens, que são os meus. Como é que eu vou chegar para um cara que está lá, vivendo numa coisa estrutural, e dizer para ele assim, cada um tem a vida que merece? Eu perguntei isso para mim. Como o conhecimento dele era vasto e tinha várias coisas que ele está falando que era realmente verdade, porque tudo que ele falava batia com o que eu tinha feito no início da minha carreira. Então eu já era um coach natural e eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha feito, tinha tido atitudes que me levaram a ter resultados. E essas atitudes eram atitudes como usadas como ferramentas. Eu fiz natural para poder sair de onde eu saí, para poder entender a vida como eu entendi, para poder ingressar no mundo de esporte, para você poder se fixar. É um processo difícil. Eu para poder ser federado, que é ser aceito por um clube, eu passei por 9 peneiras. E fui rejeitado em 9 peneiras. Quando chegou na 10ª, eu quase desisti. Tive um amigo que me levou quase carregado para poder fazer. E eu passei sem querer. Porque eu não estava nem interessado em passar mais. Eu já queria ir para a aeronáutica. Eu queria fazer parte da aeronáutica. Era meu sonho. Quando eu tinha uns 12, 13, 14, 15 anos. Foi quando eu fui federado. E aí, nesse curso, o cara falava isso. Falava, poxa, mas como é que eu vou usar isso? Aí ele abre um momento para as pessoas perguntarem. Aí eu falei assim, vai ser agora. Só que daí muita gente perguntou e não deu tempo de eu perguntar. Aí tem um momento que ele vai no meio do público e fica falando com as pessoas. E nesse momento eu fui falar com ele. Falei assim, olha, eu preciso fazer uma pergunta para você que está reverberando aqui em mim, para eu entender o que está acontecendo, para saber como é que eu vou usar isso no meu público. Aí ele falou assim, pode falar. Eu falei assim, você fala que cada um tem a vida que merece. Mas como que eu vou chegar para uma pessoa em situação de risco, uma situação que vem estrutural, uma situação de extrema pobreza, escassez, que a pessoa está ali porque ela merece estar ali. Cada um tem a vida que merece. E ele usa isso para tudo. Cada um tem a esposa que merece, cada um tem um marido que merece, cada um tem um filho que merece, a casa que merece, o carro que merece. Ele usava. Onde ele falava fazia sentido, mas onde eu visualizava não fazia sentido. Esse cara olhou para mim, na bola do meu olho, e foi recuando para trás, como se fosse aqueles cachorro acuado e foi sumindo no meio da multidão. Foi quando eu pensei assim, o cara não me respondeu. Incrível, ele me respondeu. E aí eu olhei pra mim, olhei pra ele, caucasiano e eu preto, e falei, a resposta não tá com ele, tá comigo. Aí ele, nesse afastamento, ele me deu mais gás de entender que eu tinha a missão de levar esse conhecimento para os meus. Só que eu, por questões pessoais, por ter trabalhado na época do Pita, o Pita foi o primeiro prefeito negro que teve aqui em São Paulo. Eu acho que foi o primeiro, mas foi o mais significativo. Eu trabalhei na época para o Pita e era um movimento negro ali trabalhando para o Pita. E teve muita divergência nesse movimento negro. Teve pessoas que usaram da situação para poder se promover, pessoas que passaram por cima de outras. Tava muito feio o sistema. E aí eu comecei a jogar, então me distanciei e criei meio que aversão a qualquer movimento. Então a minha vida inteira eu sempre priorizei as causas negras, mas eu nunca tinha me aliado ou me colocado dentro de movimento. Até hoje eu não faço isso. Porém, eu me associo às pessoas que estão nessa questão de buscar o melhor para as pessoas negras. E aí, quando eu comecei a ser coach, a minha intenção não era trabalhar com pessoas negras em si, era trabalhar com atletas. Eu tinha essas duas questões. Primeiro, trabalhar com atleta porque eu vinha do mundo esportivo e
esporte, a maioria são dos nossos mesmo, então ia se estender com as pessoas que tinham vida parecida comigo, por associação. E aí, então eu ingressei como coach de atletas. Ela relaxou, ela ficou muito tranquila, porque ela falou assim: Meu, eu nunca tinha visto um coach preto. E foi legal eu saber que você é um coach preto, porque eu não preciso explicar para você o que é racismo, o que eu passo na minha vida e como é as dificuldades. E nessa questão dela relaxar, a nossa sessão foi muito mais conectada, foi muito mais fácil. E os problemas que ela trazia eram problemas que eu já conhecia. Quando chegava uma pessoa branca para eu tratar, ela trazia outros problemas diferentes. E geralmente que se associava a pessoas brancas. E quando vinha uma pessoa preta, ia no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar. Tudo atrás de todo aquele movimento que existia uma questão de não pertencimento, sem filiação nenhuma, entidade, não, porém compromisso com. Exatamente, isso mesmo, Ângela. A gente não tem filiação, mas tem compromisso com os nossos. E compromisso com os nossos não precisa ser um sistema, não precisa ter nenhum nome. Isso é nosso, isso é ancestral, entendeu? Então a pessoa chegava lá e chegava com os problemas diferentes, porém o fundo, né, ali emocional tá dizendo que era a mesma coisa. Essa coisa de não pertencimento, essa coisa de entender o porquê que a gente se sente tão estranho no mundo, passa e tudo que a gente sofre, a gente não consegue compreender. E aí você percebia que as pessoas negras sempre traziam esse lado. Então eu percebi, clinicando, como coach primeiramente, depois eu virei terapeuta, eu percebi que as pessoas negras tinham uma questão diferente. Isso já me deu um start para trabalhar só com pessoas negras. Mas mesmo assim eu não tinha me convencido disso ainda. Porque eu tinha essa resistência de ter acontecido isso lá atrás, essa questão da militância. E a gente associa a militância a essa agressividade. Mas existem várias militâncias que não necessariamente são agressividades, mas numa visão rasa a gente sempre acha isso, que é uma visão branca, inclusive. E aí eu peguei e fiquei quieto, mas tratando as pessoas negras porque elas estavam vindo para mim, né? E muito caso de mulheres abusadas. E quando eu comecei a pegar muito caso de mulher abusada, eu falei assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso entrar em outras ciências, não só no coach, para poder eu me aprofundar mais. E aí, nesses atendimentos meu, eu atendi minha prima, que chama Tarsila. Ela estava passando por um momento muito difícil na carreira dela, né? E quando eu sou um atleta, né, gente? Então vocês têm que entender que tudo para mim é competição. Quando eu saí do coach, eles falam que você tem que atender um número de pessoas para você pegar a prática. O que eu fiz? Eu saí dando coach para todo mundo de graça e saí arrebentando, praticando, praticando, praticando. E minha prima foi uma dessas pessoas. E ela conseguiu ter um resultado incrível, incrível. Ela trabalhava na Casa Valduga na época, que era uma casa de vinho. Não tava indo, ela estava indo bem, mas ela não estava feliz com a carreira dela. Estava com a vida financeira dela em pandarecos. E aí a gente pegou, fez um processo de coach, que ainda assim eu estava aprendendo, estava entendendo se aquilo realmente funcionava com os nossos, mas eu já estava ali confiante que sim. E funcionou assim, pum! Explodiu para ela, explodiu para mim também. Falei, caramba, que incrível. E nessa brincadeira, como funcionou muito para ela, ela conseguiu entrar na L'Oréal. Hoje ela tem um cargo muito forte na L'Oréal. Ela é responsável por 30 mulheres ou 50 mulheres que estão a comando dela. Então ela é uma líder incrível. É uma pessoa que vocês podem até chamar aqui que ela é uma pessoa incrível. Uma mulher preta, retinta, uma personalidade assim incrível. Minha prima Tarsila. E aí ela pegou e me convidou para fazer uma palestra para os alunos da USP que moravam no CRUSP. E na sua maioria negro. Daí eu peguei e falei assim, tá, eu vou lá falar com ele, fazer uma palestra, falar o que é o coach, explicar para eles e tal. E aí, como naquele momento, que era em isso já 2015 ou 2016, não lembro direito, a tensão entre o mundo feminino e o mundo masculino negro tava no tava explodindo assim, tava muita treta mesmo. Ainda está acontecendo muito isso, a gente tá com essas divisões. Só que eu sempre falo, gente, recorte não deve ser muro, recorte tem que ser ponte. A gente tem que se reconhecer nos lugares, mas não deve bloquear os nossos, porque é da nossa união, nesse conjunto que a gente está fazendo aqui, que nascem nossas forças, que nascem nossas frentes. Então, mas eu entendia que estava acontecendo isso. Aí eu falei assim, eu vou chamar uma coach preta para ir comigo, que a gente faz esse PADD junto, e assim a gente pode abraçar todo mundo, né? Eu acho isso legal. Ainda hoje, Ângela, tá bastante forte ainda. Por causa da masculinidade tóxica,
por causa da masculinidade tóxica que abrange, que pega todo mundo, não só os homens, mas as mulheres também, né? Porque a energia masculina e feminina, ela não tem gênero, né? Isso é importante saber. Então, tem as mulheres que estão vindo de um caminho de calado total, e agora tem vozes. O normal de quando você está muito. É igual você. Vamos dizer que você está fazendo uma dieta, que você está restrita a alguma coisa por uma doença. Você não pode comer. Então você não pode. Você é uma pessoa que não pode tomar leite porque você tem tolerância à lactose, intolerância à lactose. Mas num dia essa intolerância cura. E você gosta muito de leite. O que você vai fazer? Você vai tomar leite pra caramba, porque você tava ali sem. Aí vai tomar iogurte, vai tomar tudo derivado de leite, não sei o quê, porque você ama leite, mas você não tá podendo tomar. Então você vai no exagero, até você regular. Eu acho que com a mulher acontece muito isso, porque ela foi passar muito tempo calada, sofrendo violências, ainda hoje sofrendo violências. As mulheres que mais ligam no 180 são as mulheres negras que sofrem violência doméstica. Então elas estão nesse negócio de falar mesmo, de se libertar. Isso é compreensível. Né? Essa agressividade vem de um tempo de sofrimento. Isso é compreensível. E aí, até chegar para se regular, precisa do exagero para se regular, entendeu? Ó, gente, estamos exagerando, vamos regular. E hoje já se fala da masculinidade tóxica justamente para poder também entender que os homens também vêm de um processo de apagamento, de visão distorcida, para a gente poder entender o que é ser homem preto também. Então, estão se conversando melhor. Apesar das diferenças existirem, estão se conversando melhor. E aí eu levei a Beth para fazer essa divisão comigo, sendo que já tinha a Tarsila, que era minha prima, que já estava do meu lado, já entendia bem o que era coach. E foi maravilhosa a reunião. Tanto foi maravilhosa, teve discussões, teve divergências. E eu falei assim, então tá bom, se vocês estão afim mesmo, eu vou fazer um negócio. Eu vou oferecer para vocês um curso de 8 horas de coach. E vamos lá pegar pesado. Aí todo mundo topou. E aí foram 15 pessoas. E dessas 15 pessoas, tinham pessoas já doutoras, tinham mestrados, tinham pessoas que estavam se informando, tinha curso que eu nem sabia que curso que era, e as pessoas estavam lá. A Beth ficou pela parte da PNL, eu fiquei pela parte da inteligência emocional. E foi um sucesso. Das 15 pessoas, eu consegui que virassem meus clientes, 13 pessoas viraram os meus clientes. Dentro dessas 13 pessoas tinha atleta olímpico, tinha advogados, e assim a gente foi passando pelo processo e todos conseguiram, de certo modo, chegar onde eles queriam chegar. E quando eu estava ali, eu percebi o quanto a gente estava se apegando só à inteligência intelectual, porque foi nos tirada, e a gente estava só trabalhando essa parte intelectual. Mas quando você trabalha a parte intelectual somente, e você não trabalha a parte emocional, você não realiza. Então tinha pessoas que estavam lá com diploma incrível, que estavam lá gabaritadíssimas, prontas para entrar no mercado de trabalho, só com o emocional lá embaixo, não conseguia entrar porque não estava se sentindo confiança para poder entrar nesse mundo. E aí eu percebi a necessidade que tinha dessas pessoas terem uma pessoa para poder trabalhar esse emocional. Mesmo assim, eu ainda não me convenci em trabalhar com pessoas negras, tamanha era a minha resistência. Fui para o Rio de Janeiro, encontrei o irmão meu, que eu conheci na música, Marechal, MC Marechal, vocês devem conhecer ele. Para mim é um dos melhores MC do Brasil aí. E a gente faz um mastermind, que é um encontro ali de mentes para poder discutir projetos e tal, todo ano lá em Niterói. E aí eu fiquei na casa dele lá, eu sempre ia pra lá, ficava uma semana, 2, 3, já cheguei a ficar um mês lá, a gente conversando e pegando pesado nos projetos. E quando eu saí desse curso, eu fui pra lá. E falei pra ele, e o curso chamava BC Coach. Por que BC? Porque era Beth, que era a Elizabeth Santana, que era a coach, e Cipriano, era BC Coach. Expliquei pra ele e tal, ele falou assim, Cipriano, é o seguinte, cara, eu não queria te falar, mas vou te falar. Você é um cara que vem da favela. Você é um cara que tem superação. Você é um cara que tem esse olhar mais aberto em relação a tudo. Não tem pessoa melhor para trabalhar com preto, cara. Você tem que trabalhar. Do jeito dele falou, você tem que trabalhar com gente preta. Você tem que ser um cara tipo assim, um black coach. Ele falou assim, solto, ele é criativo, né? Um black coach. Eu falei, será? Ele falou, será, mano? Você me contou coisas que, eu não passei, eu nem sei o que dizer. Só você sabe. E quantas pessoas não precisam ouvir isso? A gente começou a conversar, foi quando ele me convenceu a trabalhar com as pessoas negras e eu realmente vi pelos argumentos dele, pelo que a gente pesquisou, a gente precisar lançar um sistema para pessoas negras. Daí foi quando eu lancei a Black Coach, que é uma empresa
visando a inteligência emocional das pessoas pretas. Então você pode entrar lá no site da Black Coach, www.blackcoachbrasil.com. Entra lá que vocês vão ver. E a gente lançou a Black Coach. E a partir desse momento, eu comecei a me lançar no mundo do coach, falando com as pessoas pretas diretamente. E eu já tinha vários casos de sucesso de pessoas pretas que já me agradeciam, já falavam: meu Deus, foi legal pra caramba o seu processo. Você é diferente dos outros coaches que tem por aí. Por que eu sou diferente dos outros dos coaches que tem por aí? Porque eu era preto, eu entendia a visão deles, eu entendia o que eles estavam. Eles não precisavam chegar numa coisa de coach e explicar: não, eu estou sofrendo racismo, e a pessoa: não, é mimimi, você tem que pensar positivo, você tem que. Não é assim que tem que abordar. Você tem que trazer a pessoa para você, falar: eu entendo o que você está passando, bora trabalhar, entendeu? Porque a alternativa que a gente tem esse poder de gerações que a gente carrega. E aí eu comecei a trabalhar com pessoas negras, e hoje eu tenho uma empresa que é a Black Coach Brasil. Eu tenho um sócio chamado Leonardo Santana, que é um coronel preto, né? Que ele era coronel na época que eu peguei ele para ser meu coach, que são as pessoas que são atendidas pelo coach. Ele, por questão de valores da corporação e as coisas que a gente fez no coach, ele viu em mim uma possibilidade de uma outra carreira. Ele largou essa questão do coronel, ele entrou na reserva, acho que é assim que fala, e foi ser coach. Então hoje ele é um coach empresário, que tem empresa de segurança, tudo baseado no coach pelo nosso tratamento, e ele virou o meu sócio hoje. Então eu tenho um sócio que é um ex-coronel, que hoje é um cara que ele foi secretário, assistente secretário, acho que subsecretário da, da segurança de Brasília. Ele foi professor na ONU. Ele é um cara assim maravilhoso, que é o Santana, que é um outro cara que, se você quiser trazer para cá, eu falo com ele, que é um cara com uma história assim incrível de vida, né? Foi herói de guerra e tudo, e é um cara preto, filho de mãe de santo. Isso que é o mais legal. E ele viu em mim uma possibilidade de uma nova carreira, a gente juntou para fazer a Black Coach junto. E a gente vem trabalhando a Black Coach para trabalhar com pessoas negras. Agora, a pergunta, que é o centro de tudo aqui que a gente começou. Coach é para pessoas negras? Essa é a pergunta. Coach funciona para pessoas negras? Essa é a questão. E agora eu vou explicar o que tem a ver o racismo estrutural e a branquitude com isso. Coach, ele nasceu ali, ele vem, não, é um termo que vem da Hungria. É aqueles caras que carregavam os cavalos, né? É o coach, cocheiro que fala, carregava os cavalos para levar universitários ali no século XVII. Eles carregavam os cavalos para poder levar os universitários para as universidades. Então pegaram esse termo cocheiro e transformaram em coach. A Universidade de Oxford trouxe esse termo em 1830 para dentro da universidade, que queria dizer tutor. Tutor é aquele cara que ajudava o aluno a entender o sistema da faculdade. E depois, logo em seguida, em 1831, esse termo ele entrou no esporte. Entrou, se eu não me engano, entrou no esporte. Aí depois do esporte, ele foi para o mundo corporativo, em 1950. Então, gente, tem uma coisa aí que às vezes as pessoas ficam metendo pau no coach, falando do coach, que o coach virou carne de vaca, né? Quantos bons contatos você trazer as mentes brilhantes? Com certeza eu vou fazer essa ponte. A gente tem que se fortalecer nisso, entendeu? Isso é riqueza também. E aí o coach, ele vem sendo usado desde do século passado, e está sendo usado nesse século por várias pessoas. Empresários, CEO, atletas, estudantes, eles estão fazendo uso da ferramenta do coach há muito tempo, e essas pessoas estão arrebentando de conseguir ganhar dinheiro, de conseguir fazer sucesso, não sei o quê, durante muito tempo. Só que foi um conhecimento que chegou para as pessoas pretas muito depois. Então as pessoas que estão conseguindo lidar com o coach há muito tempo e ter sucesso, a maioria são pessoas brancas. Fazendo uma ressalva para o esporte, que usa coach, e a maioria são pessoas negras no esporte. Mas dentro do meio empresarial são pessoas brancas. Então a pessoa que tem acesso ao coach são pessoas que entendem que a ferramenta, o processo de coach é muito poderoso.
Só que qual que é a maldade nisso? O coach chegou no Brasil não faz muito tempo, faz mais ou menos faz uns 15 anos, vai bem dizer, que são os primeiros coaches que estão chegando aí, e começou a se firmar no Brasil há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, há 12 anos atrás no máximo aí. E os grandes coaches que são hoje, os nomes, são, na sua totalidade, são brancos. Não tem muitos coaches pretos que são os mais famosos, que mais estão aí em evidência, né? Então, quando eu fiz a Black Coach, as pessoas não conheciam nem o que era coach. Isso em 2016. Não conhecia o que era coach. Essa era uma objeção. E quando conhecia, achava que era muito caro o preço. E quando não, a pessoa que estava falando lá, que era o cara que estava palestrando, não representava eles. Então eles não tinham apego nenhum ao coach, não queria saber porque não tinha representatividade nenhuma. E a Black Coach foi feita em cima disso. Se você não sabe o que é coach, você vai aprender porque eu vou te explicar. Se você não tem uma pessoa que te represente, eu vou ser essa pessoa, porque eu sou preto e sei da sua vida. E se você tá achando que é caro, eu vou explicar para você a diferença entre valor e preço, e aí você vai mensurar se é caro ou não. Porque quanto vale uma ferramenta que pode transformar a sua vida, não só a sua vida, mas com as pessoas que estão em sua volta, e você mudar a sua visão de mundo e as suas gerações futuras? Quanto vale isso? E fora isso, como eu sei que os nossos não têm muita condição financeira, não todos, mas a grande maioria, eu coloquei o preço muito mais abaixo para as pessoas terem acesso. E ao mesmo tempo eu não podia fazer de graça, porque eu também preciso viver disso, é minha profissão. Né? Mas o meu sonho é poder fazer de graça. Então por isso que eu quero ter bastante sucesso, no ganhar muito dinheiro. Mas eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar muito dinheiro. Porque dinheiro eu ganho, mas eu quero ganhar muito dinheiro. A ponto de eu poder abrir uma escola de coach para pessoas pretas e não precisa pagar nada. A pessoa vai chegar lá, dormir, comer, ter estudo, ter tudo de graça. Ela vai entrar na universidade, ela vai ser a melhor, não só intelectualmente, mas emocionalmente. A ponto dela entrar na universidade, se ela quiser comprar a universidade, ela vai comprar porque ela se acha, ela tem poder para isso. Então esse é meu sonho, é uma consciência preta antes e depois Black Coach. Esse é meu sonho de vida, é ganhar. Muitas pessoas falam assim, não quero dinheiro não, eu quero só um dinheirinho para comprar aqui minha casa, não sei o que. Eu sempre falo, isso é egoísmo. Porque se você usa o seu dinheiro para servir as pessoas, você não precisa de um pouquinho, você precisa de muito. Então eu preciso de muito dinheiro para poder servir as pessoas, para realizar meu sonho, que é ver pessoas pretas permeando lugares que elas merecem estar, que são delas, que foi obliterado durante muito tempo. E aí eu fiz a Black Coach em cima disso. O que acontece hoje, tá? Vou explicar. É uma crueldade da branquitude e do racismo. Como não tem muitas pessoas negras nesse lugar, as pessoas negras não se veem, então elas não estão muito. E quando vão, são poucos que têm acesso, como eu tive o privilégio de ter acesso, porque eu joguei esporte e me deu essa questão financeira de poder pagar. Então eu tive um privilégio. E aí, nesse privilégio, o que eu fazia? Eu pagava e dava para os meus com preço bem abaixo, às vezes de graça. Porque eu acho que é isso mesmo. A gente tem que pegar o conhecimento de quem pegou da gente e trazer para nós de volta. Então eu faço esse Robin Hood mesmo de conhecimento. E aí, o coach, ele já é reconhecido. Muito, muito, muito. E ele tem uma questão que ficou durante muito tempo brigando, o coach e a psicologia, coach e psicologia. Só que os dois são complementares. Não tem um mais importante do que o outro. Os dois se complementam. Tanto que os psicólogos não podiam atender online. Quando o coach chegou, o coach ele podia atender online. Ele começou a atender online, as pessoas começaram a ter resultados. O povo da psicologia viu e falou assim, poxa, vamos liberar porque tem todo sentido em liberar. Então, quer dizer, uma coisa faz crescer a outra. Faz crescer a outra. É igual o sistema de táxi e Uber. Entendeu? Já tinha o táxi é bom? Bom pra caramba, ninguém contesta, o táxi é excelente. Mas quando o Uber chegou, a gente viu que o táxi tinha que. A forma de atender do táxi podia melhorar. Entendeu? E aí, o coach chegou desse jeito. Então, mas como toda profissão, e vocês vão me entender como advogados, toda profissão tem pessoas boas e pessoas ruins, que não sabem fazer direito e que não se aprofundam. Né? Então, ao mesmo tempo que se formou muito coach competente, se forma muito coach ruim também, muito médico ruim, muito advogado ruim, muito padeiro que é ruim, muito engenheiro que é ruim. Tem engenheiro que igual o de BH lá, caiu a ponte. Quer dizer, entendeu? O cara é ruim, não planejou direito. Então, quer dizer, tem gente que é irresponsável e não se aprofunda, mas se lança no mundo.
Beleza, não vamos falar desse, mas vamos falar dos caras que são os caras que estão engajados, que busca. E o coach, ela é uma ferramenta, não é uma ferramenta, é um processo que ele engloba vários lugares de desenvolvimento pessoal e usa. Então o coach usa neurociência, que é comprovado cientificamente, usa física quântica, que é comprovado cientificamente, fala de questões espirituais, que é muito louco isso, fala de questões espirituais, e fala de questões biológicas. Então, quer dizer, o coach ele pega tudo isso. E são coisas que são comprovadas, não só de forma empírica, mas de forma científica. Então, funciona. Eu falo, uma pessoa que passa por um processo de coach, ela nunca mais vai ser a mesma. É um divisor de água na vida delas, porque foi na minha vida. E foi na vida das pessoas que eu cuido até hoje, que passaram por mim também. Então, quando alguém pega e fala pra você assim, hoje banaliza o coach, fala assim, poxa, esse negócio aí tem coach tudo quanto é lugar, tem coach saindo pelo ladrão, tal, não sei o quê. Tem mesmo. Mas o processo, ele é reconhecido hoje, tem uma reportagem, por Harvard. Você acha que a maior universidade de todos os tempos vai pegar um processo que não tem credibilidade, que vem desde o século passado? É absurdo como a gente joga pedra em umas coisas que são boas, principalmente as pessoas pretas. Por quê? Porque a gente foi ensinado a pensar igual animal. Como que pensa igual animal? Eu só preciso sobreviver e eu não preciso de ninguém. Eu tenho que ser a pessoa mais forte porque eu sobrevivi à escravidão, a minha família não sei o quê. Eu não preciso de ajuda. Principalmente o homem preto. O homem preto, ele tem essa questão. A masculinidade tóxica, ela faz com que o homem preto não se cuide. Que ele se ache autossuficiente. Muitas vezes, essa pessoa autossuficiente, ela consegue grandes cargos do seu lado esquerdo, que é o racional, habitar grandes empresas. Só que o lado emocional, que é o lado direito dele, está em pandarecos. Já vi muita gente no movimento, muito intelectual, ser pessoas carismáticas, arrebanhar pessoas, mas não consegue se relacionar com o pai, com a mãe, com o filho, não consegue ter uma relação saudável. Por quê? Porque o emocional está em pandarecos. Então, a gente por ser umas pessoas que são combatentes naturais das violências brasileiras, que eu falo que o Brasil é um país mais violento com pessoas pretas. É o mais violento. E é um país que não reconhece suas violências. Isso que dá mais raiva. E essa raiva, às vezes, não é consciente, é inconsciente. Por isso que, às vezes, a gente sente alguma coisa que nem sabe de onde está vindo. Fora nossa árvore genealógica ancestral. Né? Então, o coach, ele funciona e funciona muito para pessoas negras. Imagina uma ferramenta que vai fazer com que você se entenda, que você entenda seus processos. O coach eu sou formado em hipnose ericksoniana e também sou formado em EFT, que é Emotional Freedom Techniques, que é como se fosse a liberação de energia sem agulhas, é uma acupuntura sem agulhas, que trabalha com traumas. Eu associei tudo isso ao meu coach. Boa noite, Carla, tudo bem? Eu associei ao meu coach. Por quê? Porque eu quero potencializar meu coach. Eu busquei estudar mais. Eu sou uma pessoa que eu sou fanático de livros, eu sou fanático, eu sou curioso, eu sou geminiano, eu sou curioso. Eu quero aprender, porque quanto mais eu aprendo, eu sei que eu posso melhorar, né? E vocês também sabem disso, não preciso nem falar sobre isso. Então, o coach é uma ferramenta para todos, principalmente, vou falar, o coach é uma ferramenta para todos, principalmente para pessoas negras. Porque a gente tem muito mais potencial devido à nossa história. Para a gente estar vivo hoje, como povo, a gente mostrou uma resiliência incrível. E é isso que ensina nos cursos. Resiliência, ensinar perdão, ensinar gratidão. Pô, vai ensinar gratidão para os originários, que são as tribos passadas, que a gratidão era a forma de oração. O pai Geraldo, que é um pai de santo lá em BH, ele sabe a filosofia do Banto, ele fala que a oração do Banto é agradecendo o dia de amanhã. E agradecer o dia de amanhã é a conversa com o universo. Quando você agradece uma coisa antecipadamente, o universo entende que você já tem aquilo. E tudo que você já tem te traz em abundância. Olha que inteligente isso. Isso é ensinado no coach. Então eles pegam a nossa cultura, pegam os nossos preceitos, né? Por exemplo, a hipnose veio de Kemet. E ninguém fala isso. No curso que eu fui de hipnose, os caras bateram um tambor. Eu falei assim, isso é meu, sabe? Isso é meu, isso os meus precisam saber. Então quer dizer, a gente tem uma história de autocuidado
nossos povos originários, que são os primeiros negros ali que construíram esse mundo, muito forte, e que a gente deixou com que a escravidão apagasse isso. Por quê? Porque a hipnose cultural faz com que a gente só enxergue a escravidão e as dores da escravidão. E a gente fica preso nesse lugar. E a gente, por exemplo, eu sou a 4ª geração de pessoas livres da minha família, porque a minha bisavó era escrava. A escravidão foi agora. E as pessoas falam como se fosse um tempo jurássico. E as consequências de um estresse, de um trauma, é falado na psicologia, é falado nas terapias, é falado no coach. Tem consequências genéticas que você carrega dentro de você por um trauma de um ancestral sofrido. E quem foi a nação que mais sofreu, que mais teve traumas passados e presentes? E se o coach trata essas pessoas para poder levar para um lugar melhor, ele ajuda também. O coach não trabalha o trauma, mas ele também ajuda você a lidar com as coisas do dia a dia. Por isso que eu associei a terapia ao coach. Porque no EFT e na hipnose ericksoniana eu trabalho com traumas. E quando chega, que a pessoa chega lá, que a gente consegue trabalhar, a gente põe um coach, a pessoa vai que nem um foguete. É incrível isso. Tem casos que eu me espanto, assim. Eu falo, caraca, eu sei que funciona, mas eu fico empolgado, porque eu gosto, né? A gente, quando gosta, a gente fica louco. Então, quer dizer, o coaching não só é para pessoas negras, o coaching é de pessoas negras. E a gente tem que largar essa armadura de falar assim, aí guerreiro, ou guerreira. Isso é uma linguagem que a gente erra muito. Chamar o outro de guerreiro e guerreira. Sabe por quê? Porque aonde que o guerreiro vive? Em uma guerra. Eu não quero viver em guerra. Por isso que eu chamo toda mulher de rainha negra. Por isso que eu chamo todo cara de rei. Porque eu quero que vocês vivam num trono. Eu não quero que vocês vivam uma guerra. Vocês não são guerreiros e guerreiras. Vocês são reis e rainhas, que é bem diferente. E quando você muda essa programação mental, faz diferença no seu dia a dia, mesmo de forma inconsciente. Então o coach é essa conversa com a sua ancestralidade, essa conversa com o seu subconsciente, com o seu inconsciente, e é esse ajustar do seu racional, do seu consciente. Por quê? O seu racional, que é o livre-arbítrio, que é a última camada do cérebro, que é esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelas escolhas. E quando você sabe fazer as escolhas corretas e se manter nas escolhas, o resultado aparece. E vocês, para estarem informados em direito, vocês sabem disso. Que vocês tiveram que focar, vocês tiveram que abdicar de muita coisa na vida de vocês para que vocês pudessem chegar onde vocês chegaram. Vou colocar aqui o carregador que está acabando a bateria. Então, o coaching para pessoas negras é e muito. Ah, mas é só para pessoas que estão em situação de perigo, de risco, de emocionalidade muito ruim, estão fodidas na vida, desculpa falar, fodidas na vida? Não. O coach é preventivo também. A terapia é preventiva. Não só o coach, como a terapia preventiva. Você não precisa só ir para um terapeuta quando você tiver com a vida horrível. Você tem que ir quando você estiver bem. Porque eu como atleta, eu aprendi. Se eu estou no topo do meu esporte, se eu fizer as mesmas coisas, quem está embaixo me pega. Por isso que quando eu estou no topo, eu tenho sempre que me reinventar, fazer melhor. E se você está na sua vida, no topo da sua profissão, você precisa mais de um coach do que uma pessoa que está querendo chegar. Por quê? Você precisa criar estratégias melhores. Você precisa se reinventar. Você precisa crescer. E para você, é igual a dieta, né? Dieta, quando você está muito acima do peso, os seus 3 primeiros quilos, 4 primeiros quilos, você perde assim, porque é tudo líquido. Mas quando chega no final da dieta, para perder 2 quilos, 3 quilos, é o mais difícil. Por quê? Porque ali você já está apurando. Você está perdendo gordura em pontos estratégicos. E quando você chega no sucesso, é a mesma coisa. Quando chega no sucesso, você tem que se apegar a detalhes, não é mais o grosso só, é a detalhes. E se apegar a detalhes tem que ter uma visão muito boa. E você precisa de alguém para te guiar. Né? Nas tribos indígenas, você tem um pajé, que não é só responsável pela cura, mas responsável por falar com as pessoas e fazer com que as pessoas entendam que tem um caminho. Né? Nas tribos africanas, você tem um griot como tipo de terapia. Que é aquelas histórias que vem contando de tempos em tempos, metaforicamente ou vivenciadas, para as crianças que vêm futuras entender que tem um suporte emocional para que elas possam crescer saudáveis. Então, quer dizer, o coach já é nosso, não é para a gente, já é nosso. É nosso, porque todas as terapias vão conjuminar em África. Vou falar uma coisa para vocês que vocês vão concordar comigo. Toda a história de vitória da humanidade tem uma história de um preto apagado.
Toda a história de sucesso da humanidade tem uma história de um preto apagado. Você vê aquelas mulheres que foram para a NASA nos Estados Unidos, você vê o C.J. Walker, que foi a primeira família mulher negra milionária que morava do lado do Rockefeller, você vê os irmãos Rebouças, que poucas pessoas falam, você vê a Carolina de Jesus, que foi considerada só depois de muito tempo, que poucas pessoas falam. Tem várias pessoas negras, a Rosane Baptista, que foi a primeira mulher negra bailarina, quer dizer, que são apagadas com o tempo. Né? Isso porque está mais próximo. Imagina lá atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, pessoas que fizeram coisas que a gente nem sabe, porque são apagadas com o tempo. E esse apagamento faz com que a gente perca referência. E perder referência, a gente perde ponto de apoio emocional. Então, quando você tem contato com essa história, que é onde vem meu coach, filosofia, que vem com história, que vem com embasamento científico, vem com tudo, velho, eu vou falar para você, Fabiola que acabou de entrar, a Carla que tá aqui, o Estevam que tá aqui, a Ângela que tá aqui, quem mais? Roberta que tá aqui. Vou falar para vocês, eu aposto com vocês. Eu aposto, quando a pessoa chega muito resistente para mim no coach, mas ela chega, já está aberta para poder melhorar, né? Mas eu aposto com vocês. Não estou falando para você fazer coach ou terapia comigo, mas eu aposto com vocês. Se vocês passarem por um processo de coach, vocês nunca mais vão ser o mesmo. Isso é fato. Se vocês vão chegar onde vocês querem ou não, isso vai depender não só de mim, mas de vocês também. Mas que vocês vão ter uma outra consciência, isso é fato. Porque coach fala de espiritualidade, coach fala de energia, coach fala de vibração, fala de mentalidade, fala de neurociência, fala de física quântica, e isso é fato. Isso é fato, eu não preciso comprovar porque já tem milhares de literatura falando sobre isso. E a gente, como população negra, a gente foi tão castigada, que a consequência disso, a gente é desconfiado. A gente é desconfiado. E a branquitude usa o nosso desconfiar contra a gente. Por quê? Eles começam a lançar nas redes, coach é balela, coach é uma bosta, coach é não sei o quê, coach não sei o quê. Mas o cara que faz a matéria sobre coach é um cara que tem um coach, fez formação em coach, ou o cara que faz curso de inteligência emocional, porque ele sabe que é bom. E geralmente é um cara branco. Então, quando o coach começou a chegar para pessoas pretas, que o Brasil começou a falar? Coach é uma bosta, coach não serve, sabe por quê? Porque está empoderando pessoas pretas e é tudo que eles não querem, eles têm medo. É igual o livro Onda Negra, Medo Branco, que tem, né? Que fala da insurgência que teve lá no Haiti, que foi tão forte lá, o barulho que fizeram, que ficaram com medo aqui no Brasil de fazer a mesma coisa, devido às pessoas pretas que estavam aqui. Então, por isso que fala Onda Negra, Medo Branco. Eles têm medo da gente. Por isso que eles fazem tudo pra gente ficar na hipnose cultural. Tudo que fala de estatística de preto é negativa. Por quê? É uma hipnose cultural. Mas poucas pessoas falam da Carla que tá aqui, da Fabiola que tá aqui, que falam do Estevão que tá aqui, que falam da Ângela que tá aqui. São pessoas que conseguiram coisas na vida. Poucas pessoas falam, porque não interessa. Não interessa que pretos de sucesso conversem e criem estratégias para poder trazer mais gente. Não interessa. E por isso que falam que o coach é uma bosta. Porque os pretos já começaram a entender o coach, graças a Deus, muito por eu também me posicionar e falar e defender, sim. Todo advogado, todo médico, todo juiz, todo enfermeiro, qualquer pessoa, você pode ver. Você vai nas empresas, as grandes empresas, os diretores, pergunta para eles se eles não têm um coach. Pergunta. Por isso que eu falo, às vezes a gente vai numa onda, as pessoas vão falando, a gente quer sempre lacrar, onda do lacrar, vou falar mal aqui, vou lacrar. As pessoas querem lacrar, mas as pessoas elas são os achistas, não são os cientistas. Vai perguntar. Aí o que acontece? Pega um coach que é ruim, generaliza. E generalizar é a maior ignorância que tem. É isso que o branco faz com a gente. Pega um caso de pessoas negras que estão sofrendo, que estão roubando, que estão não sei o quê, e fala assim, todos são perigo, todos pretos são perigo. Isso fizeram com a gente lá atrás. Primeiro transformaram a gente em animal, depois não deixaram a gente conectar com a nossa humanidade, depois não deixaram a gente socializar, e a gente que é animal, a gente que é perigo, a gente é sobrevivente. Só que, gente, nunca foi tão bom. Eu vou falar, e se você concordar comigo, manda assim um sinal assim, um joinha, alguma coisa assim,
porque eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Nunca foi tão bom ser preto no Brasil. Nunca foi tão bom ser preto no Brasil. Tem questões? Tem questões. Mas comparado ao que passou, a gente está com a faca e o queijo na mão para gerações futuras virem mais saudáveis do que a gente. A gente não trabalha só pela gente. A gente trabalha pelas nossas gerações futuras. Isso que a gente tem que saber. Isso me motiva muito, muito, muito a levantar da cama. Isso me motiva muito a poder me manter no meu plano, porque eu sei que eu não sou responsável só por mim. Eu sou responsável por mim, por validar a geração passada que fez por mim e pela geração futura que vem depois de mim. E eu quero que a geração futura carregue minhas dores. Eu quero que a geração futura tenha as mesmas dúvidas que eu e as mesmas travas que eu e os mesmos as crenças limitantes que eu. Eu não quero. Mas como que que eles não vão carregar se eu não me trabalho, se eu não busco me aperfeiçoar? Então, tudo que você faz, a forma que você age, que você pensa, o seu centro energético, ele vai passar para os seus filhos, que vai passar para os seus netos, que vai passar para os seus bisnetos. E se você não trabalhar o seu melhor, você é responsável pelas pessoas pretas do futuro e para validar as pessoas pretas do passado. Você não é responsável só por você. A gente tem uma árvore genealógica, uma árvore ancestral muito potente. Porém, a gente está naquele lugar de elevar o que é ser preto no mundo e no Brasil. Mas para eu elevar o que é ser preto no mundo e no Brasil, eu não tenho que estar preocupado só com todos os pretos. Eu tenho que estar preocupado comigo. Não no sentido egoísta, mas no sentido não individualista, mas no sentido individual. Entendeu? Porque individualidade é diferente de ser individualista. Individualidade é quando você trabalha você para poder socializar melhor. Individualista é quando você trabalha você por você mesmo e foda-se. Entendeu? A gente é um povo que tem que aprender que individualidade não é individualismo. Porque quando eu vou num lugar que eu falo com pessoas negras e elas começam a falar assim, mas tem gente que fala assim, que gente que tem? Que gente que tem? Aqui tem gente passando por isso? Aqui tem gente passando fome? Aqui tem gente que está sofrendo? Aqui tem gente que foi abusada? Porque se tiver alguma gente aqui assim, a gente vai conversar sobre isso. Mas se não tiver, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Para de se preocupar com os outros e começa a trabalhar em você. Porque quando você trabalha em você, automaticamente você atinge os outros também. Imagina se você é uma pessoa que está sofrendo muito financeiramente e em sua volta tem 10, 20 pretos bem financeiramente. O que vai acontecer? Você vai aprender a lidar com o seu dinheiro, porque as pessoas vão te ensinar, vão ter prazer de ensinar. Isso emocionalmente também funciona. Se você está lá em pandarecos emocionalmente muito mal, se você está do lado de mais 10 pessoas ruins, você vai ficar ruim, vai ficar pior, porque você começa a fazer conexão com dor e sofrimento. Mas se tiver perto de você pessoas saudáveis, pretas, o que vai acontecer? As pessoas vão te dar outra perspectiva, que apesar do seu problema, você vai conseguir visualizar uma saída. Porque estão saudáveis. Entende isso? Então, você é responsável por você, pelas suas conquistas, pelo seu sucesso. E isso não é egoísmo, isso é inteligência. Por quê? Porque quando você consegue atingir o seu sucesso, você serve de referência para outras pessoas pretas e você vai subir o nível da sua vida para as pessoas próximas. Isso vai reverberar no seu neto, no seu filho, no seu neto, no seu bisneto. Coach é isso, velho. Coach é isso. Coach não tem mágica, é trabalho. Mas é um trabalho visando não sobreviver como a gente está acostumado, mas prosperar. Sobreviver a gente é craque. Sobreviver é com nós mesmo. Lançou a gente na merda, a gente sobrevive. Mas prosperar poucos conseguem. Por quê? Porque nem se imagina lá. Eu fui em Cruz das Almas fazer um trabalho com a ESPN, quando eu ainda jogava, que a gente ia nas comunidades e tinha que montar tabelinha de basquete com o que tinha parte da música, parte da arte, tal, não sei o quê. Uma coisa que me deixou espantado, que eu sempre tive essa questão com as pessoas negras, não só por ser negro, mas também por ter essa visão de ajuda. Sempre foi assim. Eu cheguei lá e eu vi as criancinhas, as pretinhas, assim, com os cabelos tudo bonitinho, parecendo minhas tias, minhas irmãs quando eu era pequena, assim, sabe? A gente acha lindo, né? Eu acho lindo. E que os meninos com shortinho rasgado, pobre mesmo, assim.
E eu já me lembro da infância e já começa a me jogar que nem pinta um lixo, né? Já, ei, vamos lá, pode subir nas costas do tio, o tio gosta. E os caras ficavam, mas não faz isso, não são seus filhos, faz assim, são sim. E arrebentava. E aí eu fiz uma reuniãozinha com as meninas, que estavam em maioria na época, e as meninas eram incríveis. Lá em Cruz das Almas, as pessoas retintas são maioria, assim. Tinha muito menina preta, preta mesmo, assim. Preta, assim, nanquim, sabe? Que eu falo igual minha prima. Minha preta é preta nanquim. E aí eu tava conversando com elas e elas falando assim... Eu perguntei assim, qual que é o sonho de vocês? Eu tomei um choque. Eu falei assim, que sonho, tia? A gente não sonha. A gente não tem, eu não tenho um sonho assim. Elas começaram a falar uma com a outra, uns 12 anos. Ah, eu não tenho um sonho assim. Eu falei, mas o que vocês querem fazer da vida? Ah, minha mãe trabalha numa empresa que eu quero ir trabalhar na empresa também da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa legal, tal, não sei o que, não sei o que. Elas não tinham sonhos. Aí eu fiz uma conversa com elas falando sobre sonhos. Aí contei minha história, como é que eu era ficar assim, poxa, que legal. Ah, se você conseguiu, então a gente também consegue, né, tio? Olha aí, cara. Olha, ó, até arrepia. Até arrepia. Eu fico emocionado, eu sou chorão. Até arrepia. Por quê? Porque quando a pessoa fala isso, ela quebrou uma trava muito grande. Se a pessoa vai chegar ou não, eu não sei. Mas que a pessoa que vem depois dela já vai estar na frente, vai. Porque ela vai passar a mensagem. E qual é a mensagem, para finalizar e abrir as perguntas? Qual é a mensagem que a gente está passando para os nossos? Que homem e mulher têm que brigar? Que homem não precisa cuidar da sua emocionalidade, que não precisa cuidar da sua masculinidade tóxica? Que mulheres negras nasceram para ser sozinhas, que não podem se casar, ter um bom casamento? Que o afeto negro não deve existir? Que a gente deve estar em guerra por divergências de opinião? Essa é a mensagem que a gente quer passar para os nossos? Essa é toda a minha questão. Por isso que eu falo, eu não sou um militante. Eu não milito em nada. Eu vivo. Eu vivo e não vivo a causa. Eu vivo a essência das pessoas. Se você vier falar comigo, eu não vou falar com você porque somente você é preto, eu me reconheço como preto. Eu vou falar com você porque você é um ser humano como eu. Sofre como eu, sente como eu, é perfeitamente imperfeito como eu. E isso faz sentido para mim. E é nisso que eu vejo que está a transformação. Porque quando eu me transformo, eu transformo a geração futura. Eu estou trabalhando em mim diariamente, constantemente. Se você entrar no meu Instagram lá, Coach Cipriano, você vai ver. Eu mostro, minha vida é um livro aberto. Eu mostro para vocês as minhas fraquezas e mostro os meus objetivos também. Por quê? Porque coach é vida. Terapia é vida. E agora eu quero abrir para vocês para perguntas. Eu tenho uma live no meu canal às 22 horas. Eu nem sei nem que hora que é. Tem bastante tempo, então eu vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu tô aqui para responder para vocês. Me sinto honrado em estar aqui com vocês, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de termos muito técnico, assim. Eu evito falar, porque eu acho que distancia, né? Fiquei sabendo de uma conversa que tem todo mês lá em Brasília. Eu tô vendo que me fala aí o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando, o que vocês estão gostando. Se não gostaram também, eu gosto de que se você falar que não gostei do que você falou, pode falar também, tá? A gente tá aqui para aprender também, a gente não é melhor do que ninguém. E é isso. Alguma pergunta? Vou esperar vocês aqui. Tá a Fabiola, a Carla, o Estevão tá aqui, a Ângela tá aqui. Quem mais tá aqui? Roberta tá aqui, Rosana tá aqui. Pode perguntar que eu estou aberto a perguntas, tá bom? Fico aqui esperando vocês perguntar e caso não tenha nenhuma pergunta, nada, eu vou finalizar e pedir a licença para o Estevão aqui, se tudo bem finalizar ou não. Podem falar comigo. E aí? Dá um joinha aí, vocês estão me ouvindo? Se não, eu não sei se vocês estão me ouvindo, a internet caiu. Eu sei que tá me acusando que tem 7 pessoas aqui.
Das 7 pessoas, alguém faz um joinha, alguma coisa, só pra eu saber se vocês estão ouvindo direitinho, se não estão ouvindo. Vou esperar. Esperar é a minha melhor característica. Eu sou uma pessoa paciente. Paciência é uma virtude, é uma benção. Traz paz também. Falem comigo, gente. Falem comigo. Falem comigo. Eu não quero me sentir sozinho aqui. Eu acho que, então, é isso, né? E aí, Estevam, o que achou? Me dá um feedback aí. Você que tá dando um joinha aí, escrevendo aí. Eu sei que tem 7 pessoas aí. Se vocês não querem perguntar aqui, porque às vezes não quer expor alguma coisa, fica à vontade para entrar no meu Facebook e perguntar lá, tá? Márcio Cipriano, no meu Facebook. O meu Instagram é Coach Cipriano. O site da minha empresa é blackcoachbrasil.com, tá? .com. Também quero dizer para vocês, gente, por favor, cuidem de vocês, tá? Só porque você é preto não quer dizer que você seja indestrutível. Ou porque você é preta não quer dizer que você seja indestrutível. Você fica doente sim, você fica mal sim, então cuida, fica em casa, lave as mãos, cuida, passa álcool, se puder passar. Com certeza, se você está aqui nessa live, você pode ter essa condição, então faz isso, por favor, porque é importante a gente cuidar da gente. Você poderia falar um pouco da estratégia de tratar pessoas vítimas de discriminação e quais, pelo menos um? Entendi. É, na, na, a gente passa por várias violências, inclusive a violência silenciosa, né? E em vários ambientes que a gente permeia, tem discriminação. No esporte tem muita discriminação. Tem muita discriminação. Mas sabe quando a discriminação dói mais? Ela dói mais quando você não tem um objetivo claro na sua vida. Por quê? Porque você é capaz de suportar qualquer coisa se você souber exatamente onde você quer chegar. Se você souber exatamente onde você quer se posicionar. Porque a violência você vai sofrer. Mas se você tiver uma missão, você não tem tempo, muito tempo, para você sentir os efeitos da violência. Você pode sim ser vítima da violência. Como eu fui no esporte muitas vezes, às vezes eu não fui para a seleção brasileira, porque eu era um menino de periferia e os caras tinham uma imagem minha totalmente negativa. Isso atrapalhou a minha carreira em algum lugar? Atrapalhou, mas não deixou, não fez com que eu não chegasse onde eu queria chegar. Entendeu? A gente vai ser atrapalhado em vários momentos. Vai ser, por ser pretos, simplesmente por ser preto, por existir preto. Né? O Santana que fala que a gente está no armário de ébano. Não tem como a gente sair do armário. Você nasceu preto, você vai morrer preto. Inclusive o Michael Jackson, que era branco, morreu preto. Então, você vai passar por discriminação, vai passar por situações. Você tem que ter um processo terapêutico para você poder blindar a sua mente em relação a isso. E a gente vai trabalhar com afirmações positivas, que é da psicologia positiva. A gente vai trabalhar o que de fato você sente, com que tipo de discriminação você sente, porque nem toda discriminação é sentida por todos os pretos da mesma forma. Às vezes você ser perseguido no mercado para você é de uma forma, para mim é de outra. Né? E aí eu vou entender por que você sente tanto. E talvez tenha uma história lá atrás que te valide você sentir dessa forma. Então, a gente faz uma anamnese da pessoa para entender por que ela sofre tanto esses efeitos. A partir daí, a gente faz uma blindagem emocional e deixa muito escuro o caminho que ela vai seguir, né? Para não falar claro, deixa muito escuro o caminho que ela vai seguir em relação ao que ela quer realizar. Isso, por si só, já faz com que você sobressaia a muito tipo de preconceito e a ser uma vítima. Porque vítima você é. Isso é fato. Mas você não precisa se comportar como uma vítima. Entendeu? Porque uma vítima que se comporta como vítima, ela só tem. O único objetivo dela e a única vida dela é ser vítima. Então, quer dizer, você é vítima sim, porém, você não precisa se comportar como uma vítima. E na Black Coach a gente ensina isso. A gente ensina exatamente como uma pessoa não se comportar como uma vítima. A gente entende que tem um processo estrutural no Brasil, entende assim, muito assim, a gente nem contesta isso, é até ridículo contestar isso. O Brasil é um país racista, violento, é um Brasil que em questão de pessoas negras é vergonhoso. É vergonhoso, a gente não esconde isso. Só que, de certo modo, a gente tem muito potencial, a gente tem uma chama divina dentro da gente, que é ancestral, que ela é muito maior que isso. Muito maior que isso. E é isso que as gerações futuras têm que entender. Para não passar pelo mesmo processo que a gente, para poder
tá um grau acima. A minha filha já consegue pensar dessa forma, meus filhos já conseguem pensar dessa forma, as pessoas que passam por mim já conseguem pensar dessa forma, porque a gente começa a se enxergar maior que isso. E vão lá no site lá, tá? Se inscrevam lá para você receber. Vou começar a reformular o site agora, vocês vão receber mais conteúdo, tá? Fiquem à vontade para juntar-se a mim. Você também tem essa missão de ajudar pessoas pretas, vamos, a gente tá no mesmo lugar, no mesmo caminho. Né? O Estevão falou assim, que tá aqui nessa mesma missão, né? Estamos contigo nessa missão, ganhar muito dinheiro para poder ajudar mais pessoas. É isso, irmão. A gente tem que entender uma coisa, que a gente tem que parar. Preto e dinheiro são aliados. Preto e riqueza são aliados. Para questão histórica. Mansa Musa, se eu não me engano o nome dele, é um cara do Mali. Esse cara foi o cara mais rico que pisou na terra. Ele é do Mali. É história isso. É o cara mais rico que pisou na terra. Então a gente tem uma relação com riqueza desde sempre. Ele era tão rico que ele passou por uma caravana no Egito. Ele desestabilizou a economia do Egito porque ele distribuiu ouro para as pessoas. Dizem que o Bill Gates, perto dele, tem dinheiro de lanche. Quer dizer, historicamente falando, a gente é a nação mais rica que pisou na Terra. Então, preto e dinheiro, eles são aliados. Então, queira ser muito rico, queira ser muito milionário, porque não é só para você, é para os seus. Essa para mim, é a premissa. E é o dinheiro que movimenta você. O dinheiro ele não deixa você feliz. Né? Não vai trazer felicidade. Felicidade, sim, facilita você ganhar dinheiro. Mas o dinheiro ele lubrifica a vida. Ele lubrifica a vida. É diferente você estar depressivo e ansioso, podendo viajar ao mundo, do que dentro de um barraco, não é diferente? E vai ter mais vai possibilidade de você ser mais saudável, porque você vai ver outras coisas, outros mundos, que vai fazer com que você fique mais tranquilo, né? Então quer dizer, o dinheiro ele lubrifica a vida. Eu que agradeço, Estevão, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela possibilidade de compartilhar com os meus, né? Mulheres e homens lindos aí, reis e rainhas. Parem de falar guerreiros e guerreiras, por favor. Se tem uma coisa que eu quero deixar para vocês, cuidado com a linguagem. E a linguagem ela faz diferença, tá? Por isso que existe a PNL. Reis e rainhas aqui, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui, poder compartilhar com vocês. Espero ter, de certo modo, chegado aí na expectativa de vocês e passado alguma mensagem para vocês de amor, que acho que a minha intenção para essa live, eu pensei assim, vou passar uma mensagem de amor para essas pessoas, porque eu acredito muito nesse lado que a raiva movimenta a gente, porque é uma catapulta, mas o que cura a gente é o amor, tá? E não o amor só com o outro, mas o amor com a gente mesmo, né? Esse autocuidado, esse autocarinho, a gente está precisando cada vez mais. Essa quarentena está trazendo isso. A gente olhar para dentro da gente e tá essa confusão, porque a gente olha pouco, então tá um barulho aqui dentro, né? Silenciar é tão barulhento, né, às vezes. E se vocês precisarem de mim, né? Se alguém aqui dessa live tá a fim de ter mais contato, de entender como é que é o processo, velho, eu tô abertíssimo para poder responder e ficarei muito honrado em poder trabalhar com um de vocês, ou com todos. Beleza? Muito obrigado, tá? Eu quero agradecer a Nan, que eu vou voltar aqui porque a Rosana, acho que ela colocou aqui bem associação, peraí. Associação Nacional da Advocacia Negra. Eu quero agradecer vocês por me dar esse espaço, tá? Quero desejar para vocês a boa sorte, que é aquela sorte construída, e dizer que estou aberto a perguntas, estou aberto a você me buscar e estou com vocês na missão de vocês, porque se você realizar seu sonho, se você realizar onde você quer chegar, faz parte do meu sonho também. Então, quer dizer, vão ser duas pessoas aliadas para trabalhar num sonho de uma só, e quanto mais gente, melhor, né? Eu tenho pessoas que trabalham no meu também. Beleza? Obrigado, Estevão. Obrigado mesmo do fundo do coração. Obrigado pela paciência, obrigado pelo carinho, obrigado por ter me procurado. Agradeço o Leandro também, que é do Porto Alegre, que é advogado, amigo de vocês, por ter me apresentado vocês, Estevão. Você é muito bem-vindo também. E obrigado por todos que passaram por aqui. E obrigado por todos que vão ver depois, né? Que não vai estar ao vivo, mas todos que vão ver. Se sintam também abertos para poder me buscar, me procurar. Vou me sentir muito honrado. Tá bom?
Como eu sempre termino meus vídeos, boa vida, um só caminho e purifique-se. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.